Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21 a 26. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? Muito bem, irmãos. Quando nós olhamos à nossa volta, o mundo, e na verdade não queremos ser catastróficos, mas o mundo está de cabeça para baixo. Não é? Estava vendo um comentarista de política falando sobre esse movimento na Europa e aquilo que outrora veio trazer o equilíbrio político na Europa hoje está ameaçado. A Inglaterra está ameaçando sair do bloco. E as guerras, né, agora, ontem, né, a embaixada no Iraque dos Estados Unidos foi atacada. Nós vivemos em uma realidade política muito delicada, mas também vivemos uma realidade moral muito ruim. Não é? Você vai vendo leis e leis sendo aprovadas, leis que afrontam o Senhor, leis que afrontam a palavra de Deus. Você vai vendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, a violência, né? Evoluindo, a insegurança. Então, quando nós olhamos a nossa volta, talvez uma pergunta: há esperança? Há esperança? Eu creio, irmãos, que com Cristo sempre há esperança. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o nosso bondoso Deus sustentando o seu povo em meio a adversidades, a lutas, a guerras. Então, quando nós pensamos no Ano Novo, eu penso que é um tempo que o Senhor nos dá a oportunidade para refletirmos e nos renovarmos. É um momento de renovação. É um momento de renovarmos a nossa fé, o nosso ânimo. Eu creio que quando nós olhamos para o passado, houveram lutas, talvez nós chegamos no final do ano meio cansado e vamos começar 2020, mas que tal começar 2020 animados? Renovados. Olha os testemunhos que foram dados. Deus curou câncer. Deus deu emprego. Deus salvou pessoas que estavam totalmente, vamos dizer assim, incrédulas à fé. Olha quantas maravilhas Deus fez. E tudo isso Deus está falando a você para tocar no seu coração e dizer: renove a sua fé, renove o seu ânimo. Vamos começar 2020 crendo que Deus vai ser misericordioso para conosco e Deus vai nos abençoar. Amados irmãos, quando nós iniciamos o novo ano, devemos iniciar dessa forma. Nosso desejo deve ser um desejo hoje, em nossos corações, de sermos melhores, melhor esposo, melhor esposa, melhor filho, melhor patrão, melhor empregado, melhor homem, melhor mulher. Eu creio que nós devemos ter bons propósitos e iniciar esse ano com pensamentos corretos. Não olhando para o mundo, porque se olharmos para o mundo, seremos pessimistas. E se olharmos profeticamente para aquilo que a Bíblia prediz para o mundo, certamente nós seríamos pessimistas. Mas nós temos um Deus que cuida de nós, mesmo em meio a todas estas coisas. Então é tempo de servirmos mais e melhor também ao Senhor. Eu creio que nós fazemos projetos de ter casa, comprar o carro, ter um emprego. Mas e os projetos espirituais? Eles devem fazer parte da nossa lista de desejos para o ano de 2020. Olha, eu gostaria de servir mais o Senhor do ano de 2020. Gostaria de me envolver em algum ministério. Gostaria de frequentar mais algumas reuniões. Gostaria de me aplicar mais a uma vida cristã mais santa, mais digna diante do Senhor e diante dos homens. Mas
esse também é um momento bom para começarmos o ano bem, é o momento do perdão. Uma das coisas, irmãos, que nós devemos lembrar é daquilo que o Senhor nos ensinou quando falou sobre orar. Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu creio que numa virada de ano é sempre o tempo de você, sabe, rasgar aquela folha de mágoa, rasgar aquela folha de ira, de raiva, né, de rancor, de tirar isso da sua vida, não começar o ano com essas coisas. Talvez há pessoas que muito te magoaram do ano de 2019. Há pessoas que te feriram. Mas não comece o ano odiando essas pessoas. Comece o seu ano dizendo no seu coração: eu estou disposto a amar essa pessoa e dar a ela uma outra oportunidade. Eu estou disposto a perdoar aquilo que ela fez. Nós queremos começar o ano dando oportunidade para Deus nos abençoar. E a palavra de Deus diz que quando nós não perdoamos aqueles que nos ferem, Deus não nos perdoa. E quando Deus não nos perdoa, sabe o que acontece? Nós não somos abençoados. Então, como diz, libere o perdão. É a oportunidade de recomeçarmos. Ano novo sempre é isso. Vamos começar de novo. Vamos tentar ser melhores. Vamos tentar fazer melhor. Essa é a oportunidade que Deus está nos dizendo. Deus poderia nos destruir e não nos dar nenhum outro dia, mas Deus escolheu nos dar um outro ano. Então vamos aproveitar. Vamos agarrar esta oportunidade. Nós queremos ter uma família feliz. Então, que tal, marido, faça sua esposa feliz? Que tal, esposa, faça o seu marido feliz? Que tal, pais, tenha por projeto fazer seus filhos felizes? E isso glorifica o nome de Deus. E isso agrada ao Senhor. É o momento, irmãos, de pensarmos, nós vamos ter 365 dias novinhos que o Senhor vai nos dar. Que vamos começar. Anos que ainda, dias que não foram vividos, que poderão ser vividos. Então, coloque como propósito no ano de 2020, fazer de cada um desses dias um dia que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Talvez você está orando para que um vizinho mude. Um vizinho, você tem vizinho chato? Talvez você está pedindo para mudar de emprego porque seu patrão é chato. Talvez você é patrão, está orando para Deus mandar um empregado embora e ele pedir a conta. Mas faz diferente. Pede para Deus transformar o vizinho, para Deus transformar o patrão, para Deus transformar aquela pessoa que lhe serve. Então faça desse ano um projeto de que você é um instrumento para que o mundo seja melhor do que ele é. E de que forma? Levando Cristo a essas pessoas que perturbam a paz, que conspiram contra as coisas boas, e como o mundo pode mudar. Não é matando essas pessoas, porque gente ruim é igual tiririca. Você arranca um e nasce 10. Só existe uma forma de melhorar as coisas. É que as pessoas sejam transformadas por Cristo. Então leve transformação às pessoas. Então comece a orar mais pelos vizinhos. Comece a convidá-los para tomar mais café na sua casa. Comece a servir mais os seus inimigos. Comece a dar água quando eles têm sede, pão quando eles têm fome. Eu vejo assim, não sei se você percebe esse mundo, por exemplo, político, onde as pessoas procuram pela corrupção acumular dinheiro. Eu vou tomar só por exemplo Rio de Janeiro. E os governantes do Rio de Janeiro foram extremamente corruptos. Mas você percebeu que a corrupção enriquece o bolso de alguns, mas cria um deserto à sua volta? Percebe o deserto que se tornou o Rio de Janeiro? Eu estou falando do Rio de Janeiro e posso falar que eu nasci no Rio de Janeiro. Não estou falando de uma cidade. Mas é assim, quando a gente pensa que a gente se salva olhando só para nós, mas quando a gente olha para nós
e não olha para os outros, a gente cria um deserto à nossa volta. Então, que tal que a gente pense também nos outros e torne um objetivo das nossas vidas ver as outras pessoas também abençoadas. Porque pessoas abençoadas gera uma comunidade abençoada. Então deixe de pensar só em você, comece a pensar nos outros também. O ano novo, irmãos, é uma dádiva, aproveite essa dádiva. Volte a sonhar, creia que pode dar certo, que o Senhor pode tornar tudo possível. A palavra de Deus diz que tudo, a irmã Alzira citou o texto de Filipenses, tudo é possível. Às vezes nós estamos desanimados, não tem jeito mais. Não, como não tem jeito? Para tudo tem jeito, até para a morte. Para a morte tem jeito, a vida é eterna. Não tem solução à morte? Tem. O pessoal diz, tudo tem jeito menos para a morte. Né? Para a morte tem solução, a vida é eterna. Então tudo tem solução, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Mas como eu citei uma primeira mensagem, existe só um obstáculo que precisa ser tirado, que impede as bênçãos de Deus, que está lá. Isaías 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Só existe uma coisa que impede as bênçãos de Deus na nossa vida, e isso se chama pecado. Sabe por que os problemas faz a gente voltar-se para Deus? Porque os problemas nos fazem entender que a escolha de Adão foi errada. Que escolher se afastar de Deus não trouxe nenhuma bênção, só trouxe maldição. Afastar-se de Deus traz dor, traz morte, traz sofrimento, traz fome, traz miséria. E por isso, quando o homem está nesse estado, ele se lembra de Deus. Sabe por que ele se lembra de Deus? Porque quando Adão e Eva estavam com Deus, eles não tinham falta de nada. Então abandone o pecado, porque o pecado te conserva longe de Deus e o arrependimento te traz de novo para perto de Deus. O ano novo, irmãos, é tempo de gratidão. Eu creio que se nós chegamos até aqui, porque Deus foi misericordioso. E Ele tem uma obra a realizar na minha vida e na sua também. Ele quer mostrar ao mundo que é possível ser feliz sem pecado. Ele quer mostrar através de nós que Ele é o Deus bondoso e que o mundo, aquilo que o mundo diz, é mentira. Ele quer mostrar isso através de você, através de mim, através de nós. É como a Andressa falou. Olha, eu estava longe de Deus, desempregado, minha filha doente. Hoje voltei para o Senhor, estamos empregados e minha filha melhor. É isso que Deus faz. Ele não quer piorar, ele quer unir o marido e torná-lo mais amável à esposa, a esposa mais amável ao marido, os pais mais servos dos filhos e os filhos mais obedientes aos pais. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos abençoar. Uma pessoa estava falando para mim, certa vez, que ele não era crente porque ele achava que vida de cristão é uma vida que não pode fazer nada. Eu falei para ele assim, realmente cristão é um problema. Não pode beber e por isso não vai ter cirrose. É um problema. Acho que as pessoas sem cirrose, elas sofrem muito. As pessoas não vão ter HIV, porque vão ter uma vida moral, de relacionamento moral. Então, não ter HIV é uma grande perda. Eles vão ter o problema não vão experimentar crack, não vão experimentar cocaína, porque eles já têm paz suficiente e não precisam dessas coisas. E não precisar de cocaína, crack, bebida, álcool, é um problema. Ser cristão é problemático, porque cristão não briga. Então ele não chega em casa com o nariz quebrado, com o olho roxo, porque o não cristão ele resolve as coisas na porrada. E o cristão resolve na oração. Então ser cristão traz muito sofrimento. Traz calo no joelho. Mas não traz deformações no corpo. Então, quando nós olhamos, ser cristão é uma bênção, não é, irmãos?
É uma bênção. É isso que Deus quer fazer através de nós, mostrar ao mundo que ter Ele é ter tudo que nós precisamos ter. É como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nesse novo ano, deixe Deus dirigir a sua vida. Josué capítulo 1, versículo 8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem. Sabe de uma coisa? Você quer ter um ano de 2020 alegre e feliz? Deixa Deus dirigir a sua vida. E sabe como Deus dirige a sua vida? Aqui está a bússola. Ela guia. Ela diz para onde nós devemos ir, como nós devemos ir, como nós devemos falar, como nós devemos agir. Ela diz, ela mostra. Quer ter uma vida feliz? Deixa Deus dirigir a sua vida. Deixa Deus mostrar o caminho. Irmãos, a palavra de Deus foi escrita para nos orientar. Então talvez você não vai ter tempo para o cinema, talvez você não vai ter tempo para o filme, talvez você não vai ter tempo para o parque, mas tenha tempo para ler a Bíblia. Deixe de fazer qualquer dessas coisas, mas não deixe de ler a Bíblia. Não como uma formalidade religiosa, mas crendo que a palavra de Deus é bússola e ela vai orientar a sua vida. Quantas vezes eu li um texto bíblico e saí para a rua e percebi que aquilo que eu li era o necessário para aquilo que se apresentou diante de mim. Deus sempre sabe antes de nós o que nós precisamos e por isso Ele quer nos orientar quando o dia começa, para nós estarmos preparados para os desafios que vão acontecer. Deus faz isso. Em 2020, irmãos, é um tempo que nós devemos ter um solo fértil. Sabe um solo fértil? É como a gente fala, não basta ter uma boa semente, tem que ter um bom solo. Então nós temos que desenvolver o solo, esse solo do amor. Eu falo que quando nós olhamos a nossa volta no mundo, sabe o que falta? Falta amor. As pessoas deixaram de amar. De uma forma fútil, a vida passou a ter valor nenhum. Na sua família, cultive o amor. Sabe aquele amor de 1 Coríntios capítulo 13? Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não arde ciúme, não se soberbece. Sabe aquele amor que é a atitude que você tem buscando o bem daquele que está diante de você? Ou seja, você faz de tudo para que aquele que está junto com você seja feliz. Isso é amar. Isso é amar. Eu sei que muitas vezes são desafios difíceis, mas Josué capítulo 1, versículo 9, Jesus disse a Josué e diz a nós também, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, eu sei que podemos talvez não conseguir algumas coisas, talvez nem tudo, como o irmão Peter disse, eu pedi algumas coisas que não aconteceram no meu tempo, eu não sei. Eu sei de uma coisa que Deus espera, que nós nos esforcemos e nos animemos a fazer o que precisamos fazer. Talvez você vai amar e não vai ser correspondida, mas que bom! Você vai praticar o que Deus deseja que você pratique. E se aquela pessoa tem problema com Deus, que bom, você não tem. Você resolveu o seu problema com Ele. Por isso, irmãos, não fique preso ao passado. Aprenda com Ele, avance, volte a sonhar, volte a ter esperança. Deus está nos oferecendo isso. Paulo, escrevendo a Filipenses capítulo 3, versículo 13, ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, o passado foi importante para nós, 2019 foi importante, amém? Nos ensinou muitas coisas, mas tem 2020 e nós precisamos vivê-lo. Existem alvos que nós queremos alcançar, objetivos que nós queremos alcançar, existem coisas que nós queremos conquistar e precisamos nos esforçar para isto. Diz que nada cai do céu, algumas coisas caem do céu. Quando? Aquelas que não dependem de nós, que só dependem de Deus, essas vêm do céu. Mas há coisas que somos nós, que temos que nos esforçar
para fazer. É como Deus disse a Josué: você vai conquistar a terra, você vai derrotar os exércitos, mas pegue a espada e vai lutar. Houveram momentos que o exército era pequeno e Deus lutou pelo povo. É assim, se 2020 for vivido em direção a Deus, certamente no final do ano nós vamos olhar para trás e vamos dizer: quão feliz foi esse ano. Eu sei que em 2019, que bom, irmãos, nós chegamos até aqui. Mas você concorda comigo que poderíamos ter chegado melhor? Poderíamos ter feito mais. Poderíamos ter crescido mais na fé. Poderíamos ter servido mais ao Senhor. Se eu fizesse um levantamento, uma estatística da minha vida, eu chegaria a essa conclusão. Foi bênção, eu cheguei até aqui, mas não foi tudo aquilo que eu gostaria que fosse. Eu não fui tão fiel em algumas coisas que deveria ser. Não fui tão santo em algumas outras coisas que deveria ser. Não me dediquei tanto a algumas coisas que deveria me dedicar. Não fui o marido tão adequado como deveria ser. Eu não estou falando dos outros, estou falando de mim. Então, quando eu olho para 2019, eu vejo a misericórdia de Deus. Deus foi misericordioso comigo. Me deu coisas que eu não merecia. Amém, eu agradeço a Deus por isso, mas eu sei que Deus espera mais de mim. Eu sei que Deus tem planos maiores para mim e eu tenho certeza que tem planos maiores para você também. Eu creio que Deus quer nos fazer crescer na fé. Deus quer fazer prosperar o nosso caminho. Como? Eu gostaria de encerrar lendo o Salmo de número 1, quando o salmista diz, no versículo de número 1, 2 e 3, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer. E eu gosto dessa palavra que Deus põe aqui, tudo quanto fizer prosperará. Eu creio que o plano de Deus é que o nosso trabalho prospere. O plano de Deus é que a nossa família prospere. O plano de Deus é que a nossa vida espiritual prospere. Ou seja, nós conquistamos muitas coisas em 2019, mas podemos conquistar muitas outras em 2020. Eu creio que o degrau de Deus é o degrau para cima, ou seja, nós chegamos no 19º degrau, mas podemos chegar ao 20º, ao 30º, ao 40º. O irmão Sival quer chegar aos 104 anos. Mas não é simplesmente uma estatística, vivi 104 anos. Nós podemos fazer mais se nós tivermos mais um ano. É sempre, nós podemos fazer mais pelo Senhor. Nós podemos ganhar mais almas para Jesus Cristo. Nós podemos ter uma vida de maior paz. Nós podemos conquistar mais coisas, porque é isso que Deus gostaria que nós pensássemos nesse momento. Que Deus pode fazer mais coisas através de nós e em nossas vidas. É como nós vemos na história do Caleb. Veio o primeiro câncer, que difícil foi. Veio o segundo, quão difícil está sendo. Mas tudo isso tem um propósito. É para nos fazer melhor. É para avançarmos, para sermos excelentes. É Deus nos lapidando. É Deus nos esmerilhando. Ou seja, é na bigorna de Deus. É Deus colocando lá no fogo e nos moldando para sermos melhores. Porque o plano de Deus é aquele que a Bíblia diz que a nossa luz deve ser como a aurora, que ela vai brilhando mais e mais até ser perfeito. Sua família é perfeita, mas o projeto deve ser que ela seja perfeita. Sua vida espiritual está perfeita? Não, mas ela precisa ser perfeita. Seu caminho está prosperando? Financeiramente você está prosperando? Não, Deus quer prosperar, como a irmã Maria falou. Deus prosperou o caminho dela, ficou só 2 semanas desempregada. É bênção. Deus quer que o ano 2020 seja melhor que 2019. Eu creio isso, irmãos, que nós podemos ter uma vida melhor, uma vida espiritual melhor, uma vida familiar melhor, uma vida financeira melhor. Nós podemos, mas isso deve ser vivido na direção de Deus, porque esse é o plano de Deus para a minha vida.
Esse é o plano de Deus para a sua vida. Ou você acha que o plano de Deus para 2020 é miséria para você? Passar fome? Não, a palavra de Deus nunca disse isso. Ela disse, nem se preocupe com essas coisas que eu vou alimentar, que eu vou sustentar. Existe a vontade de Deus e Ele quer nos guiar nela. E ela vai ser boa para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.